A declaração "O Pai é maior do que eu" foi feita por Jesus em seu último discurso na noite em que foi traído, em João 14 verso 28. O significado dessa expressão aponta diretamente para a realidade da natureza humana de Jesus, sem que isso comprometa sua natureza divina. Mas muita gente fica em dúvida sobre como interpretar esse versículo. Infelizmente alguns grupos já utilizaram esse mesmo versículo com o objetivo de negar a divindade de Cristo. Basicamente a dificuldade de muitas pessoas está em entender em que sentido Jesus é menor do que o Pai. Na ocasião em que Jesus declarou ser menor que o Pai, ele estava confortando seus discípulos acerca de sua partida. Aquela foi a noite em que Jesus deixou a ordenança da ceia do Senhor ao seu povo. Poucas horas depois ele foi preso no jardim do Getsêmani. Naquele momento os discípulos estavam um tanto quanto angustiados e perplexos. Jesus estava falando abertamente sobre sua partida para o Pai e os discípulos estavam tendo dificuldade em entender tudo o que estava envolvido ali. Por isso Jesus lhes disse: "E não se turbe o vosso coração", ou João 1 verso 1. Os discípulos não precisavam entrar em desespero, porque aquela partida não era uma separação permanente. Na verdade o próprio Jesus os confortou dizendo: "E na casa de meu Pai há muitas moradas", ou João 14 verso 2. Além disso, eles não ficariam desamparados jamais, pois outro Consolador lhes seria enviado. Saiba quem é o Espírito Santo. Então foi nesse contexto que Jesus disse: Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu", ou João 14 verso 28. A Bíblia revela que o Deus triuno é o Criador e sustentador de todas as coisas. Nessa trindade divina as três pessoas são iguais em poder, glória, majestade e são um único Deus. Isso significa que essencialmente não há hierarquia entre as pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na história da redenção, as três pessoas da Trindade se organizaram de tal forma onde o Pai envia o Filho, e o Espírito é enviado do Pai e do Filho. É nessa relação econômica que o Filho é visto numa posição de submissão, onde ele assume a forma humana e executa o plano do Pai. O apóstolo Paulo explica isso dizendo que o Filho, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2 verso 8. O escritor de Hebreus também escreve sobre como convinha que o Filho de Deus fosse identificado com aqueles a quem ele veio salvar, e nesse processo Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Hebreus 2 verso 9 ao 18.